Bom, pessoal, vamos fazer a análise do sinal dessa função f de x igual a menos x ao quadrado menos 6x menos 8. O que acontece, pessoal? Para fazer a análise do sinal dessa função, nós precisamos achar o x-vértice, y-vértice, achar a concavidade, o ponto onde corta o eixo e o ponto onde a f de x é igual a zero, ou seja, o ponto onde os dois, no caso, pode gerar dois pontos que cortam o eixo x. Aqui é o ponto que corta o eixo y e aqui o ponto que corta o eixo x. Vamos então fazer essa análise? Primeiro nós vamos o quê? Saber a concavidade dessa parábola. Como é que nós sabemos a concavidade dessa parábola? Analisando o valor de a. Como é negativo o valor que multiplica x ao quadrado, logo nós temos uma concavidade dessa forma. Então nós já sabemos qual que é a concavidade da parábola. Agora nós vamos o quê? Analisar o ponto onde corta o eixo y. Para fazer isso, basta aplicar o valor de zero à função. Isso significa que é menos zero ao quadrado, menos 6 vezes zero, menos 8. Logo, quando x é igual a zero, y é igual a menos 8. Então nós sabemos onde a função vai cortar no eixo y, no menos 8. Então, o que nós vamos fazer agora? O próximo passo é encontrar os dois pontos onde corta o eixo x. Vamos lá, então? Então, nós vamos resolver essa equação do segundo grau, igualando ela a zero. Logo, vamos usar Bhaskara. Menos b, menos 6, mais ou menos a raiz do delta, que é b ao quadrado, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, menos 8. Tudo isso dividido por 2 vezes menos 1. Vamos lá resolver esse Bhaskara, então. X, análise do sinal, igual a 6, mais ou menos 36. 4 vezes 8, 32. Negativo com negativo, positivo, negativo. Ou seja, essa conta aqui é 36 menos 32. Logo, ela é 4. Então, mais ou menos a raiz de 4 dividido por menos 2. Então, para encontrar o x1 e o x2, nós temos x1 igual a 6, raiz de 4, 2, mais 2 dividido por menos 2. Logo, 6 mais 2, 8, dividido por 2, 4, positivo com negativo, negativo, menos 4. O x2, x duas linhas, temos 6 menos 2 dividido por menos 2. Logo, 6 menos 2, 4, dividido por 2, 2, menos com mais, menos 2. Logo, os pontos onde a função f de x é igual a zero são x igual a menos 2 e x igual a menos 4. Então, o que nós vamos fazer? Vamos anotar aqui, né? x1 igual a menos 2, x2 igual a menos 4. Pronto, fizemos essa breve análise aqui. Agora eu vou encontrar, através dessa equação, eu vou encontrar o x-vértice. Ou seja, como é que eu encontro o x-vértice? Usando essa fórmula aqui. Menos b dividido por 2 vezes o a. Vamos lá, então? Aqui nesse pequeno espaço. Menos b vai ser menos o b dividido por 2 vezes o a. Isso implica que é 6 positivo dividido por 2 vezes menos 1. Ou seja, 6 dividido por 2, 3, com menos 1, menos 3. Esse é o ponto do x-vértice. O y-vértice vai ser menos delta, o delta é 4, menos 4, dividido por 4 vezes 1. Ou seja, o y vai ser 4. Negativo, que é menos 1. Menos com menos positivo, e o valor vai ser 1 positivo. Bom, pessoal, já temos o x-vértice, que é igual a menos 3, o y-vértice, que é igual a 1, o ponto onde corta o eixo, que é menos 8, os dois pontos onde corta o eixo x, que é menos 2 e menos 4, então nós vamos esboçar o gráfico. Nós sabemos que o a é negativo, então a concavidade é dessa forma.
Bom, pessoal, nesse pequeno cantinho da lousa eu vou esboçar o gráfico para vocês terem uma ideia de como seria, né, este gráfico, um pequeno esboço. Então, o que acontece, pessoal? Primeiro, vamos lá, tentar fazer mais ou menos numa escala aqui. Menos 2 e menos 4. 1, 2, 3, 4. Ou seja, menos 2 aqui e menos 4 aqui. São os dois pontos onde a parábola vai cortar o eixo. Nós sabemos que a concavidade boca para baixo. Agora vou para o x-vértice. Menos 3 e 1. Menos 3. E aqui, y igual a 1. Mais ou menos aqui. Pronto. Aqui é o menos 3 e 1. E por último, agora que nós fizemos, o ponto onde ele vai cortar o eixo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Opa, aqui está um pouco fora de escala. Menos 5, menos 6, 7, menos 8. Logo, para desenhar esse gráfico, esboçar, pessoal, esse pequeno gráfico, nós faríamos essa seguinte situação. Liga esse ponto com esse ponto com esse ponto, e ligaríamos o último ponto, que é o menos 8. Temos um esboço da parábola com cavidade para baixo. Essa é a forma para fazermos a análise do gráfico. E agora, onde que é positivo e negativo? Ou seja, o f de x ela é maior que zero entre os valores de 1, de menos 2 e 1. A f de x é maior do que zero para x. Ó, f de x maior do que zero para x. Menos 2 e 4. Nesses valores aqui, ó. A f de x é menor do que zero quando x é menor do que 4 e maior do que menos 2. Beleza, pessoal? Aqui está um esboço do gráfico, fica aí a dica para vocês.